importante de desenvolvimento espiritual, porque a gente vai encontrar pessoas que estão caminhando há muito tempo no caminho espiritual, mas nunca dedicaram atenção, foco ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida consciente, mas se aplicaram a uma série de experiências que lhes incutiu perspectivas éticas muito consolidadas. E isso verdadeiramente as torna, entre aspas, pessoas mais evoluídas, porque elas passam a interiorizar essa perspectiva ética, que passa a ser um padrão normal dela. Ela não tem que se convencer de que tem que ser boa para poder, depois que morrer, ir para nosso lar. Ela simplesmente é uma boa pessoa mesmo, ou seja, aquilo se tornou natural nela. Isso é evolução espiritual. Mas, por outro lado, e ela nunca se projetou conscientemente, às vezes tem uma vaga lembrança de sonho que está voando, não sei o quê. Por outro lado, tem pessoas que se dedicaram a isso em outras vidas, ou nessa vida, com esse interesse um tanto egoísta, egocêntrico e meio maquiavélico, né? Com uma ética meio duvidosa, e desenvolveram esse recurso, porque basta você dedicar atenção e, portanto, energia a qualquer dos recursos disponíveis para o ser humano, que esse recurso vai se desenvolver. Só que se você não desenvolve junto a perspectiva ética, você pode, no extremo, tornar-se uma pessoa poderosa e eticamente fraca, né? E isso pode te tornar, no extremo, um mago sombrio, que é uma pessoa que tem muito poder, muito magnetismo, mas que está disposto a passar por cima de quem quer que seja para obter as coisas que o seu ego deseja, né? E observe que mesmo uma pessoa que desenvolva a projetabilidade lúcida no plano extrafísico com propósitos egoístas, ela só vai conseguir chegar até um certo nível. Porque tem certos níveis do plano extrafísico que, para estar lúcido lá, você tem que ter ativado em si certas disposições de consciência que são de natureza mais sensível à alteridade, mais altruístas, menos egocentradas, né? E mais aberta à empatia, à compaixão e experiências de subjetividade desse nível, né? Então, os magos negros podem ser até muito poderosos ali no plano astral, mas você dificilmente, imagino, você vai encontrar um mago negro no plano mental inferior, porque eles não conseguem chegar lá. Se tem algum que consegue, eu nunca vi, né? E se consegue, certamente é a exceção da exceção da exceção. Mas você vai encontrar muita gente bombadona em termos de magnetismo, de fluido etérico e de controle mental, controle hipnótico, e que são pessoas que sabem mobilizar energia, têm conhecimento científico, psicológico e são magos sombrios, né? E todavia não sabem a enrascada evolutiva em que estão se metendo, ao mobilizar esse tipo de recursos de uma forma tão recorrentemente egoísta. Não vale a pena, né? O caminho é para o outro lado. Verdade, perfeito. E sabe que eu estava pensando no que tu falou agora, e me veio muitas pessoas perguntam, né? Por exemplo, a nossa audiência aqui no canal 6 aqui da NET, claro, da TV ROM, e ela passa na TV fechada e tal, né? Mas também a gente está, depois que o programa sai da programação, né, da TV, né, ele vai para as plataformas e tudo, então às vezes ocorrem perguntas da audiência interna aqui do canal, que é do Rio Grande, que é aqui região metropolitana, Serra Gaúcha, e mais alguns outros lugares já que pegam a net e tal. Então sempre vem perguntas variadas de diversos públicos, né? E sabe que uma que eu achei muito interessante que me ocorreu uma vez foi tem como se projetar depois de já estar projetado. Por exemplo, a gente tem vários veículos, né? Por exemplo, eu fui lá, consegui me projetar no corpo astral, do psicossoma e tal. Daí eu estou no lugar, daí eu consigo daquele lugar tentar me projetar com o corpo mental para uma outra dimensão, assim, ou tem alguma técnica para projeção mental e tem técnicas para projeção astral, assim.
Pois é, uma pergunta de fato interessante. Eu mesmo estava refletindo a respeito disso depois de ler um relato de um amigo meu, o Daniel Siliberi, e eu estava me perguntando e lembrando de algumas experiências minhas. Eu me recordo, por exemplo, daquele livro Nosso Lar, quando o protagonista, o André Luiz, estando já no plano astral, né, porque desencarnou, né, morreu, estava lá e o livro relata que ele deitou, adormeceu e saiu do corpo, né, e encontrou a mãe dele que estava, pelo que o livro diz, num nível mais sutil de realidade, né? Eu não sei até que ponto aquele livro está relatando de forma realista a experiência do André Luiz, ou até que ponto eles estão fazendo adaptações para, naquele momento em que o livro foi lançado, Brasil dos anos 50, né, quando ninguém falava a respeito de projeção astral, nem nada disso, né, e as pessoas teriam dificuldade de entender direito o que era aquilo, não falava de projeção mental, nem nada disso. Eu não sei se os autores, tanto o psicógrafo quanto o autor espiritual, não fizeram algum tipo de adaptação para ficar mais palatável, né? Então, não sei se aquela descrição é uma descrição fiel à experiência como ela se deu. Então, fica difícil da gente considerar aquilo uma descrição de uma autêntica possibilidade de, estando no plano, no corpo astral, sair do corpo astral para um outro corpo mais sutil, mas ainda antropomórfico, né, e experimentar experiências daquele nível mais sutil do que aquele plano astral. É impossível? Não diria que é impossível. Considero essa possibilidade? Considero essa possibilidade. Mas, a princípio, eu me pergunto se não haveria, no próprio plano astral, diversos subníveis, né, que você poderia acessar, subníveis de frequência. Mas eu penso será que isso se dá? É assim, você saindo de dentro do seu corpo astral e acessando com outro corpo mais sutil, também astral, um nível mais sutil do plano astral? Ou será que o que acontece é você estando no plano astral, você se concentra, mobiliza a sua energia e altera as moléculas que são plasmáveis do seu corpo astral, você as altera com o poder da mente e da sua mobilização de energia, e elas instantaneamente vão adquirindo a frequência daquele outro nível mais sutil. Então veja, você não saiu do corpo astral, você alterou a frequência do seu corpo astral e ele passou a acessar uma realidade mais sutil. Isso não significa que você saiu do corpo astral. O seu corpo astral acessou uma realidade mais sutil ao alterar a própria matéria e energia, a frequência da matéria e energia dele, né? Diferente, por exemplo, de outras experiências que eu já tive, por exemplo, de você estando no plano astral, você fazer uma concentração, uma mobilização de energia e, de repente, ter a sensação de estar saindo mesmo do corpo astral e se perceber numa realidade que não bate com as descrições do chamado plano astral, mas que bate muito com as descrições do chamado plano mental. Mesmo que não seja, parece muito. Eu já tive experiências desse tipo. Então, eu tenho que considerar que, muito provavelmente, as variadas frequências do plano astral e de cada um dos subplanos, né, também, quer dizer, cada uma das frequências sucessivas de cada um dos planos, elas são acessáveis, você alterando as moléculas e átomos e partículas da matéria e energia, através da sua consciência, da sua concentração, quando estiver naquele plano. Aí você vai passando de subnível a subnível, né? Quem estiver no umbral, para chegar no nível onde está nosso lar, tem que conseguir, através da oração ou da comoção, alterar as moléculas e as partículas, a frequência do corpo astral dele, que está sintonizado com aquele nível denso umbralino, para poder conseguir ser resgatado, agora numa nova frequência, suficientemente condizente com a frequência de nosso lar. Quem tiver nosso lar e precisar ir para um nível mais sutil, provavelmente terá que fazer o mesmo processo, ampliando a frequência vibratória do seu corpo astral,
com o qual ele habita nosso lar. Diferente de quando você tiver que ir para o plano mental. Talvez, para ir para o plano mental, você deixe para trás, sim, a estrutura psíquica e material, energética do corpo astral e saia num corpo ou outro, que inclusive, na minha experiência, não tem nem forma humana, entende? É uma sensação de consciência mais ou menos localizada, imersa numa sensação muito peculiar de uma espécie de êxtase suave, né, de interação com as coisas, que te permite um acesso vertiginosamente complexo a informações múltiplas, em termos de tempo e espaço, sabe? Isso é da natureza do plano mental. E quando você busca ver a si mesmo, você não vê, porque não tem uma forma, né? No máximo é uma espécie de irradiação que você sente como luminosa, mas é uma espécie de simples presença consciencial, mais ou menos localizada, né? Então, eu diria que, na minha hipótese, você pode, a princípio, ainda estou pesquisando, mas você não sai do corpo astral com outro corpo antropomórfico para frequentar uma frequência mais sutil do plano astral. O que acontece é que você altera, se você conseguir, a frequência do seu corpo de matéria e energia astral para poder elevá-lo a um nível de frequência mais sutil e integrar, perceber realidades mais sutis, ou seja, estar agora num nível mais sutil de realidade. Diferente do plano mental, você pode sair dele se aprender como fazer e vivenciar, aí sim, fora do seu corpo astral, uma realidade mais ampla. Perfeito. Isso, eu vou te contar um relato rápido, assim, bem nesse aproveitando essa pergunta. Eu num ritual, uma vez, do xamanismo, eu estava numa roda de música, com tambores e tudo, né, um negócio frequencial, assim, xamânico, com fogueiras, e a gente estava fazendo uma roda com rapé. E o rapé é aquele pó lá que é feito dos cipós e tudo mais, com tabaco, com as cinzas das cascas lá. Eu sei que é um processo xamânico lá que eles fazem e tal, e daí tu usa um curipizinho, ou geralmente o próprio cara do xamanismo, ele coloca lá no instrumento lá e sopra aqui no nariz do cara. Eu na hora que ocorreu aqueles sopros assim, eu estava sentado, eu senti assim que começou uma vibração intensa, e eu fechei os olhos, eu senti que fui levado para um lugar. Era um lugar, parecia uma igreja assim, antiga, um gramado assim. E daí eu pensei, e agora, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E daí apareceu um ser e disse, daqui irás de encontro ao Criador, ou alguma coisa assim. E eu me via no corpo astral, assim, me via que eu tinha uma forma humanoide, assim, braços e pernas e tudo. Ele ao aplicar, assim, uma espécie de energia, alguma coisa ali, eu sei que eu não perdi a consciência, mas eu sei que eu comecei a ser levado em direção ao sol. E eu entrei numa espécie de túnel, assim, e fui parar num lugar que eram umas montanhas, tinha um sol bem grande, gigante, e todo mundo ficava em grupos. Só que quando eu olhei, tipo assim, parecia que eu tinha visão total de tudo, em qualquer 360, assim, e todos eram iguais a mim, pareciam mini sóis com fechos de luz colorida em volta, assim. Ninguém tinha forma de nada. Mas todo mundo se comunicava telepaticamente, e era uma sensação de estar ligado ao universo, ao todo, e é um amor infinito e incondicional, assim. Eu tive, tipo, foi bem rápido, assim, mas parece só uma amostra do que seria, né, essa dimensão mental, né, esse plano mental, ou algo do tipo assim. Sim, Mas sim. eu não lembro de ter passado de um veículo para o outro, né? Que a gente falou, assim, eu senti que aquilo se expandiu, assim, através
de um amparador que estava ali, como se fosse algo assistido ali, para que eu tivesse aquela quase que uma vivência viajoura através do corpo astral, não sei, mas foi uma sensação muito rápida, mas muito interessante, que eu me questiono e investigo para saber se isso realmente pode ter sido uma pequena passagem no plano astral, no plano mental, né? Pois é. Eu, em geral, Augusto, eu procuro ser muito cuidadoso e criterioso na análise e nas considerações quanto às experiências extrasensoriais, extrafísicas, tanto as minhas quanto de outras pessoas, por saber o quanto que os planos extrafísicos são passíveis de influência do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, de uma forma extraordinariamente superproduzida. A gente pode vivenciar coisas que são fantasiosas como se fossem profundamente verdadeiras, né? Por serem muito vívidas, né? A mente tem um poder extraordinário de criação, mas eu também sou muito cuidadoso para não me bitolar em dúvidas dogmáticas, né? Em achar que o extraordinário não é possível, né? Que algo que alguém está me contando é tão extraordinário que provavelmente não é possível. Não, eu mantenho a abertura à possibilidade, até porque eu próprio já experimentei coisas que me pareciam fantasias extraordinariamente vívidas e coerentes, mas que alguns detalhes me mostravam que era fantasia, né? Mas eu já experimentei coisas que eram realidade, e realidade extraordinariamente complexa, multifacetada, e que qualquer outra pessoa teria todo o direito de duvidar de tão extraordinário que era. E, todavia, me restou evidente que era realidade, por uma série de detalhes, às vezes até correspondência de evidências que remetiam ao plano físico e se confirmavam no plano físico. Então, eu tomo muitos cuidados, mas no seu caso específico, tudo que eu posso dizer, por exemplo, é que a descrição que você fez, em vários aspectos, bate com outras descrições de outros projetores, de outros místicos, de outras pessoas que experimentaram o que eles consideram experiências do plano mental, como essa sensação de ser, de não ter uma forma humanoide, né, de ser no máximo uma sensação de esfera luminosa, né, que irradia luz e cuja consciência está em interação com outras esferas luminosas que estão também ali no ambiente, uma certa sensação de um certo grau de comunhão, né, com o entorno, né, com um âmbito muito amplo, né, da realidade. Tudo isso ecoa, sim, características que são atribuídas a experiências do plano mental, ou pelo menos do plano mental mais baixo, entende? Porque parece que o plano mental ainda mais superior é ainda mais diferente do que a gente poderia descrever, restando, no fundo, na verdade, indescritível. Agora, imagino que está para além ainda do plano mental mais sutil. É cada vez mais maravilhosamente indescritível. Verdade. Isso que a gente nem entrou em, na verdade é bastante legal essas conversas, porque tem muita história, a gente nem entrou na questão projeções ou exoprojeções para outros planetas, Sol, o povo também intraterreno, questão das naves, né? A própria ufologia, como os seres de outros planetas também usam a projeção para virem sim, sim. até a Terra, e também as questões de outras experiências, que nem aquela que eu te comentei do acidente aéreo, do voo lá da TAM, que eu participei pela cabeceira da pista e depois resgatando as pessoas com um grupo grande lá, e também daquela questão que eu já tive também dentro de aviões, onde o avião caiu e eu pude ver todo o mecanismo do desencarne coletivo, assim, todo o processo, assim, que mesmo sabendo que tu tá fora do corpo, o corpo astral, sabe, tu tem aquela sensação de estar caindo junto, sabe? É um negócio
Uhum. E dá bastante espaço para muitas análises, né? É. Muitos assuntos. Essa experiência que você se refere, que um dia você se viu projetado dentro de um avião, né? E estava lá, até pelo seu relato, você falou: ah, que legal, vou conseguir fazer uma viagem de graça aqui no É, avião e tal. Só que lá pelas tantas o avião começou a cair, não foi isso? foi Né? isso aí. Chegou a cair lá no mar, né? E você Aí, passou pela experiência toda e coisa e tal. Mas pelo que você me contou, foi alguns poucos dias depois que surgiu na mídia o anúncio da queda de um avião, não foi isso? foi isso aí, foi logo em seguidinha já. Logo em seguidinho. Então, talvez, Augusto, se isso não for, não, se essa projeção não aconteceu no mesmo momento da queda do avião, isso significa que provavelmente a sua experiência foi uma experiência de pré-cognição projetiva. Você estava projetado e por isso você tinha mais facilidade de acessar pré-cognitivamente, né, informações de eventos que ainda não tinham acontecido no plano concreto. Né? E você vivenciou aquilo como se estivesse lá dentro, porque essa é uma das possibilidades da consciência quando em estado expandido em certos graus de projetabilidade. Né? Então, suspeito que pode ser que foi uma experiência de pré-cognição projetiva, nesse caso. Perfeito, e isso esclarece os outros tantos acidentes que eu participei, e inclusive o último que eu participei, eu passei alguns dias bem mal, entendeu? Porque era no caso, até isso eu estou contando pela primeira vez, assim, eu contei lá num outro lugar num grupo que eu atendia, de uma cantora famosa aí. Ela embarcou num avião aí e acabou sofrendo um acidente, acho que aí por Minas Gerais, acho que foi, né? Sem citar o nome dela, porque até porque eu não sei como funciona isso legalmente, assim, mas supostamente, assim, uma cantora famosa que caiu de avião. E num desses transes, assim, né, nessa questão da projeção mesmo, eu me vi dentro do avião dela, entendeu? Eu vi ela no lado direito, de frente, assim, com as pernas para lá. Daí tinha os rapazes ali e tal, piloto. E a sensação foi bem assim. Eu tava parado, olha, eu tava tipo, tudo normal, mas de repente só deu um. Sabe quando dá um. Quando o avião tipo estola, assim, dá uma queda e volta, assim, que dá aquela sensação na barriga, assim, parece que deu um negócio assim. E daquele momento em diante, assim, o pessoal meio que se assustou e de repente o avião começou numa movimentação, assim, sem dar muitos detalhes, porque daqui a pouco, né, abre brecha aí para. Porque eu detalhei tudo passo a passo, né, como aconteceu. Só que a sensação meio que de giro e cair era tão forte que parecia que o meu estômago estava aqui, assim, na garganta, assim, tava aqui na garganta, e eu só sentia ficar encolhido, assim, encolhidinho, assim, e aquela sensação que eu não conseguia render, como tu desce uma montanha russa, e dá aquele, sabe, e fica aquela sensação de queda louca, assim, um troço, e quando eu senti que ia bater no chão, deu um silêncio, assim, sabe, uma sensação diferente, assim, e, e as coisas se apagaram dali. E depois eu voltei e tal, e recobrei assim a lucidez. Mas foi uma sensação muito ruim, muito ruim, muito ruim. Interessante. Isso foi com uma cantora. É, E foi um que foi há poucos meses atrás? foi, Ah, sim. foi bem recente, assim como outros casos também com outras pessoas com jatos menores também. Eu presenciei também, alguns de fora do avião, outros dentro, que nem o da Gol também, que foi na mata, na floresta amazônica, eu estava dentro, naquela loucura. E o Datan estava fora, estava na cabeceira do Congonhas e o avião. Só que no astral é interessante que, por exemplo, como tu falou, né, desse momento e da captura,
o avião era branco e só tinha o leme, assim, a cauda atrás vermelha, não tinha máquina. O avião pousou na pista, passou por nós e veio para o lado assim e desceu e bateu num galpão, assim, num prédio de concreto que não tinha nada, né? E dali explodiu. E daí a gente entrou dentro para tirar as pessoas de dentro, assim, e tal. E daí tinha uma multidão na rua, assim. E quando eu voltei pro corpo, eu tinha a sensação toda, o calor intenso das chamas e o cheiro, né? Daquele negócio de, como se fosse uma carne, da carne, assim, queimada, assim. Uma sensação bem... no dia seguinte, acho que foi, ou no mesmo dia, que isso foi na madrugada, às 6 da tarde, por aí, decolou de Porto Alegre e acabou batendo. E também, interessante... Então, de novo, foi uma experiência de pré-cognição projetiva, né? Porque o acidente em si aconteceu depois da sua experiência, né? Aconteceu, porque foi no mesmo dia, só que mais à noite, né? E foi interessante porque, mais ou menos 10 anos depois, quando eu estava trabalhando, ou não sei se, num período assim de alguns anos depois, não lembro exato, eu estava numa projeção e um cara me agarrou pela camisa, assim. Era um senhor meio alemão, assim, né? Cabelo claro, assim, olho verde e tal, de terno, assim, de paletó, assim, tal, num gabinete, assim, e o cara me chacoalhou e me ajuda, que eu preciso sair daqui. Era um espírito que estava em sofrimento, que no momento que ele tocou em mim, assim, que ele pediu ajuda e tudo, o nome dele também era Júlio. Eu acho que na época ele era deputado, esse estadual, federal, não sei. Ele estava indo para São Paulo, certo? De São Paulo a Brasília, não sei. E eu lembro que ele estava nesse sofrimento, então eu tentei ajudar ele da forma que eu pude, ele com irradiação de energia, com o que eu sabia naquele momento ali. E foi muito interessante isso aí, porque depois em outro momento, eu fui pesquisar quem ele era, porque eu não conhecia, entendeu? E daí realmente o cara estava no voo, e realmente o cara era exatamente como eu vi ele, né? Ele estava em sofrimento, não queria aceitar que realmente tinha acontecido tudo aquilo. Mas no que ele tocou em mim, pelo campo áurico, não sei se eu fiz uma leitura, alguma coisa, que eu vi através dos olhos dele a cena de dentro do avião. Como tudo aconteceu, sabe? Um negócio... São coisas interessantes que o cara passa, assim, que o cara não sabe nem exatamente explicar, né? Porque... A mente humana e a consciência humana tem recursos extraordinários e que a maioria de nós não usa nem uma pequena porcentagem dele, né? À medida em que formos nos emancipando consciencialmente, esses recursos passam a estar mais disponíveis, né? E a gente vai aprender pouco a pouco a lidar com eles, né? E integrá-los na nossa vivência da realidade, que vai se tornando cada vez mais multifacetada e multidimensional na experiência direta. É isso aí, bom. A gente já... o papo é tão bom, né, Júlio? O cara ficaria aqui várias Passa rápido, né? Passa rápido, né? O nosso programa provavelmente ele vai ter umas 3 partes aí, né? De 30 minutos, né? Mas Rendeu, né? Rendeu. Vai ser sensacional, até para dar aquele gostinho pro pessoal que está assistindo em casa, olhar o primeiro, não, mas eu vou... Porque sempre tem um gancho para um assunto muito bom, né? Para dar continuidade. Então vão ser 3 partes, assim, sensacionais, né? E também para as pessoas, inevitavelmente, como projeção consciente e espiritualidade em geral. É um tema tão vasto e tão complexo, e as pessoas estão cada vez mais se interessando por esses temas, né? Dentro desse contexto da chamada transição planetária, onde o planeta está entrando em novas fases, onde as consciências vão começar a se atentar para os aspectos multidimensionais da realidade, né, e uma série de alargadores de paradigmas, né, vivenciais. Um esforço como essa nossa prosa informal, ela não pode,
inevitavelmente, ter a pretensão de esgotar nenhum tipo de assunto desse campo, porque são assuntos complexos, né? A minha experiência é muito limitada, a sua é mais ou menos igual à minha, né? Então, a gente só aponta alguns detalhes para as pessoas que estão nos ouvindo aí do outro lado poderem, por si mesmos, buscar outros conhecimentos complementares sobre projeção consciente, projeção astral, plano mental, evolução da consciência, meditação, etc., né? E existem muitos livros atualmente por aí. Quando eu comecei nesses estudos e nessas vivências, tinha muito pouca coisa. Mas hoje, com a internet, tem uma profusão imensa de possibilidade de informação em vídeo, em textos, em livros, hiperlinks e etc. É bem verdade que quando a coisa tem uma grande profusão de disponibilidade de informação, a chance de haver distorções é maior. Então, tem gente por aí que transmite informações um tanto distorcidas, um tanto duvidosas. Então, é muito importante que as pessoas, os pesquisadores, os estudantes, procurem usar sempre o discernimento rigoroso e a intuição bem afiada, né? Discernimento criterioso e atenção à ressonância intuitiva. Com discernimento rigoroso, você vai ver até que ponto o que a outra pessoa está dizendo ou relatando te parece pertinente, coerente, substancial, né? E até onde está possivelmente misturado com algumas coisas de caráter duvidoso. Aceite o que você puder concordar, mas não renegue o que você não aceita, apenas deixe em suspensão e vá para você próprio buscar a experiência. Como diria o Valdo Vieira, né, não acredite em nada do que nós estamos falando, né? Busque a sua própria experiência, saiba por si mesmo se é verdade ou não. Até lá, muito discernimento criterioso para não confundir viagem na maionese com viagem astral e muita intuição para sentir se ressoa intimamente dentro de você as coisas que você estiver estudando e ouvindo. E mantenha a abertura de paradigmática, porque nós sabemos tão pouco de tudo que a gente tem que sempre admitir a perspectiva de que somos simplesmente aprendizes e numa longa estrada pela frente. É isso aí. Depois dessa reflexão, a gente vai chegando ao final desse programa que foi sensacional e deixando já estendendo o convite, né, Júlio, para o próximo bate-papo, assim que a gente puder. Daí nós vamos trazer mais temas relacionados às saídas do corpo, técnicas, relatos, desmistificando muita coisa aí bacana aí, né? Porque o pessoal tem muito medo de sair do corpo por diversas questões, né? Então a gente vai trazer isso aí na próxima aí. E acho que é isso aí, né? Para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez aí por ter aceito o convite aí. Né, o nosso programa é um programa novo, né? Assim, surgiu faz pouco tempo aí, aqui na TV Mon, aqui, esse projeto que eu inicialmente eu levaria ele para o YouTube, né? Para as plataformas, mas foi tão legal, né? O convite aqui da TV para trazer esse programa, esse formato para dentro da TV, né? Que é um veículo que tem uma visibilidade muito boa, né? Então atinge aí muita gente aí bacana e com certeza vai esclarecer e instigar muitas dúvidas aí para o próximo assunto, o pessoal poder vir com mais perguntas, dúvidas. A gente vai trazer mais um pedacinho desse universo amplo aí. Gratidão, Júlio, aí. Eu que gostaria de te agradecer, Augusto, por essa oportunidade de falar aqui para o público do programa Vida Plena. Para mim foi uma honra e uma alegria. Estou ao seu dispor sempre que precisar, quiser convidar, a gente retorna. E vamos estudar, gente. Vamos estudar porque a realidade é muito mais ampla do que parece, né? Você não precisa acreditar em mim nem no Augusto, mas você não precisa nem acreditar nem desacreditar. Troque as duas coisas, como eu faço, pelo procurar saber, estudando e, principalmente, praticando. Experimente por si mesmo. Faça as técnicas, faça as mobilizações de energia, aplique sua vontade e descubra se, afinal de contas, é ou não é possível estar consciente
fora do corpo físico quando o seu corpo físico está dormindo. E experimente saber o que é a realidade para além da chamada morte do corpo físico. Você vai ter uma extraordinária e maravilhosa surpresa. Se você quiser complementar conhecimentos a respeito disso, eu te convido para conhecer os meus trabalhos no meu canal Júlio Sacracenda, no YouTube. Procure lá, Júlio Sacracenda. Por enquanto tem poucos vídeos lá, mas eu vou começar a colocar mais vídeos lá. Então, inscreva-se, marque o sininho para ser notificado quando eu for postando os novos conteúdos. E procure também lá no Instagram o @Sacracenda, com 2 S's. Sacracenda, com 2 S's. @Sacracenda, que é o meu nick no Instagram. Serão muito bem-vindos a caminhar junto comigo nessa bela caminhada evolutiva. Muito grato. Gratidão, gratidão e até logo, né? Até breve. É isso aí. Vamos que vamos. Valeu, tchau, tchau, obrigadão. Valeu, Augusto.